O Internacional que volta de Belo Horizonte com o ponto conquistado no Mineirão não lamenta apenas a falta de jogo e as dificuldades que enfrentou na casa do Cruzeiro, mas principalmente os erros de arbitragem, a falta de critério e ainda algumas notificações da CBF que chegaram minutos antes da partida. O Inter promete uma representação e fala forte após a partida. Tem alguns bastidores que a gente precisa trazer a respeito de tudo isso e a gente vai conversar agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo lá no Mineirão, né? Entender o que aconteceu, melhor dizendo, no Mineirão, né? E olha, é difícil de entender, né, meu amigo? Porque o nosso amigo Bruno Arleu de Araújo deu uma forçadinha na barra considerável. E a gente tem alguns bastidores, principalmente sobre as discussões, os debates, as palavras fortes, as imagens, né, da porta do vestiário, inclusive aí do presidente Alessandro Barcelos, o José Olavo Bisol, o Roger também chamando o Bruno Arleu de arbitragem lixo, né, o trabalho dele ontem, enfim, tem muita coisa. Então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. E não te esquece que a KTO.com é minha grande parceira aqui, ela te dá bônus de 20% para tu brincar e te divertir no teu a partir do teu primeiro depósito. Tem um link aqui, ó, no comentário fixado, que te leva direto para a KTO para tu fazer o teu cadastro e fazer parte da nossa turma lá na KTO. E aí, meu, o céu é o limite, né? Mas sempre com responsabilidade, lembrando que o site é para maiores de 18 anos, beleza? Olha só, eu acho que a gente pode dividir o jogo em dois momentos. E eu acho que o Roger ele também faz isso muito bem na coletiva, que ele concede após a partida, né? Após o 0-0 lá no Mineirão. Se a gente for olhar que o Inter consegue 4 pontos em 6 contra o Cruzeiro, é maravilhoso. Porque olha só, se a gente pegar a tabela, o Inter ainda tem 3 jogos atrasados, contra Flamengo, contra Fortaleza e contra o Bragantino. Pô, Fortaleza que nesse momento é o líder do campeonato, com um jogo a menos ainda, né? Que é o jogo do Inter. Depois o Flamengo, que está na quarta colocação, com 44 pontos. E depois o Bragantino, ele é o 17º, o 15º, perdão, com 27. E daí o que acontece? O Inter subiu 3 posições a partir do ponto conquistado ontem. Poderia ter ido até com mais 2, né? Poderia ter ido a 31, seria 9º colocado. Hoje, o aproveitamento do Inter é de 8º. É de 8º. Então, se a gente pegar ali, olhar o recorte da tabela, a gente pode projetar, de repente, ali o Inter muito próximo de um G6 ainda para buscar, talvez, uma vaga na Libertadores em 2025. Agora, a questão que eu acho que o Roger acertou é assim, ó. O Inter teve dificuldades nos primeiros 20 minutos, mais ou menos, quando o Matheus Pereira foi o dono do jogo. O Inter não conseguiu fazer o abafa no Cruzeiro como fez no Beira-Rio. E esse jogador, o Matheus Pereira, fez muita diferença. A camisa 10, capitão, inclusive, né, do Cruzeiro, fez muita diferença. O Inter não conseguiu se impor como se impôs aqui no Beira-Rio. E, aliás, né, todo mundo celebrou muito que foi o mesmo time, então se esperava a mesma postura. E o Roger diz o seguinte, nós tivemos dificuldades, né, o Inter teve dificuldades em entender o Cruzeiro e o sistema do Cruzeiro a partir principalmente do que fazia o Matheus Pereira, que se movimentava demais. Então, os primeiros 20 minutos o Inter teve muita dificuldade. Quando estava começando a ler o Cruzeiro, quando estava começando a igualar forças e entender como é que o time jogava, porque estava jogando bastante também nas costas do Bruno Gomes, pelo lado direito, daí o Internacional teve o Rogel expulso e aí o boi foi com as cordas, né? O boi foi para as cucuias. A gente até olha aqui, ó, se for mais ou menos em termos até de valentia, de superação e tudo mais, é um ponto conquistado. Eu acho que não dá para se celebrar,
mas eu acho que não é esse o predicado, mas dá para ficar feliz com esse ponto conquistado fora de casa, porque os critérios e a conduta do árbitro foi muito questionada pelo Roger, também pelo presidente Alessandro Barcelos, pelo Bisol, e até, né, a ponto de o Roger, que é um cara mais comedido, dizer que a arbitragem foi um lixo, o presidente Alessandro Barcelos pedir pro Deus chegar depois da cara do árbitro e dizer o que ele tem contra o Inter, né, porque ele já tem um histórico complicado também contra o Vitória, uma questão com o Alan Patrick, o Bisol falou sobre isso depois. Dá uma olhada como é que foi a saída do campo e a indignação aí do trio colorado. É que tudo acontece pelo seguinte, tá? Às 16 horas e 30 minutos de ontem, o Internacional recebeu um documento com mudanças da norma. E aí, se a gente for olhar, o Inter não teve tempo de analisar o documento, não teve tempo de passar para os atletas algumas estratégias ou até mesmo questões pontuais do jogo. Só para vocês terem uma ideia da falta de critérios do árbitro, tá? O Inter precisou mudar 3 vezes de capitão. O Inter começa o jogo com o Gabriel Mercado como capitão. Daí, porque assim, ó, na nova orientação da FIFA, só os capitães podem se dirigir aos árbitros. Então, o que o Inter fez? O Inter teve o Gabriel Mercado como capitão, aí ele recebeu um amarelo. Daí ele passa a braçadeira para o Fernando. E o Fernando, por uma entrada, toma um cartão amarelo. Então os caras pensam assim, cara, se eu for falar com o árbitro, daqui a pouco eu vou tomar um segundo cartão amarelo, vai ser expulso também. Então eles passam, o Fernando passa pela terceira vez a braçadeira de capitão, só que daí pro Bruno Henrique. Então isso já mostra a pataquada toda que foi, né? E aí o Roger faz uma crítica muito dura, né? Dizendo da questão, principalmente, dele não ser um árbitro jovem. E até sobre essa normativa da FIFA ele diz, né? Novas diretrizes, inclusive na forma de questionamento do capitão, são inaceitáveis, né? Isso não existe, ainda mais com 3 horas antes do jogo. Dá uma olhada no Roger. Se é um árbitro jovem, a gente compreende. Esse árbitro apita muitos anos do futebol. Eu já dei a entrevista algumas rodadas atrás, né, dizendo que eu não conseguia mais entender o critério da arbitragem brasileira. E afirmo novamente. Né, agora, eu costumo colocar na palestra, né, para falar um pouco da arbitragem, colocar um pouco da característica, um pouco do histórico. Né, este árbitro ele está apitando o 11º jogo, ele tem número de cartões de 6,5. Né, ele não sabe controlar o jogo que não seja pela arma do cartão. Né, então, por isso que ele usa o cartão como única, exclusiva ferramenta para controlar o jogo. E tem árbitros com critérios completamente diferentes. O que a gente fica perdido não é com arbitragem, é com o critério. Se todos apitassem da mesma forma, a gente se adapta. A questão é que não se apita assim. E hoje ainda às 4h30 da tarde, a gente recebe da CBF um comunicado alterando as regras, algumas regras de conduta da competição. 3 horas do jogo. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Falando das novas diretrizes, inclusive da forma de questionamento do capitão, né, como é que é ser interpretado. 3 horas do jogo? Isso não existe, gente. Por favor. O Inter promete agora fazer uma documentação, entrar com o corpo jurídico do clube, inclusive contra a CBF, a comissão de arbitragem da CBF, fazer uma carta, uma representação contra o árbitro da partida de ontem e principalmente fazer com que outros clubes, a partir de repente problemas que tiveram ou a partir do absurdo que foi do recebimento desta normativa ou dessas novas regras da FIFA, também entrarem em conjunto para fazer, né, esta representação junto ao quadro de árbitros da CBF. Me parece também muito claro, a partir das falas do Bisol, que assim como o Inter faz
palavras fortes ou pedidos fortes junto à comissão de árbitro da CBF, me parece que também o Bruno Arleu não vai mais apitar jogos do Internacional, ou pelo menos ser pedido isso, né? Vai ser pedido isso por parte do Internacional, assim como outros árbitros, né? Que até a comissão de arbitragem agora tenta deixar alijada aí junto dos jogos do Internacional, porque tem um histórico e tem um problema, né? O próprio presidente, né? Quando diz ali, quando vai falar sobre, na imagem que eu te mostrei, né, sobre o que tu tem contra o Inter, é justamente porque já começa aquela coisa, né? O cara parece que sempre erra contra o Internacional. E tá certíssimo, o presidente Alessandro Barcelos, tá certíssimo, o Bisol tem que sim que chegar lá no árbitro lá e esbravejar, porque isso tem que aparecer nos microfones mesmo, isso tem que aparecer nos programas de rádio, de televisão, ao longo de toda a semana, porque só assim, a comissão de arbitragem vai ter um mínimo de vergonha na cara e pegar e destratar, né, ou deixar ruim um ambiente de milhões, um ambiente que tem, olha, um trabalho sério, um trabalho de diuturno, né, como diz o Roger seguidamente. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu. A gente vai falando, porque sempre tem muito para tratar do nosso Internacional por aqui. Valeu, forte abraço. Tchau.